Deus, glória a Deus. Por causa dessa reforma é que hoje nós estamos aqui. Amém? Porque Deus usou aqueles homens, os reformadores, para que hoje nós pudéssemos ser chamados de igreja evangélica protestante. Você é protestante? Você tem protestado acerca do quê? Ou você tem amoldado a sua mente aos padrões desse mundo? Se você é protestante, assim como eu te convido então para fazer aí uma pequena viagem. Eu vou tentar resumir ao máximo. Se eu começar a correr muito, Paula, você me fala, tá bom? Paula está traduzindo lá. Se eu começar a correr muito, você me fala. Mas eu também não vou passar por muitos detalhes, não. Vou tentar resumir, tudo bem aí? Resumir ao máximo para que a gente para a gente tentar falar o máximo que der, tá bom? Amém? Então vamos lá. Então dia 31 de outubro, agora, nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. E o meu intuito aqui, já vou falar de início, não é defender, nem criticar, e nem pôr defeito em alguma visão diferente. Não é defender nem comparar nenhum tipo de doutrina. Não vou falar sobre calvinismo, não vou falar sobre arminianismo, ou catolicismo, ou espiritismo, ou budismo, islamismo, ou qualquer outro ismo que você quer colocar aí no meio. Tá bom? Não, essa não é a intenção hoje. A intenção hoje é falarmos da Reforma Protestante. Ok? Que isso sim é muito importante para nós como crentes, para nós entendermos a história da nossa igreja. Afinal de contas, claro que essa nossa igreja, que nós dizemos a Igreja de Cristo, começou lá em Atos dos Apóstolos. Só que ao decorrer da história houve muitas mudanças, houve muitas coisas, muita lágrima foi derramada e muito sangue foi derramado para que pudéssemos estar aqui hoje. Muito sangue que foi derramado mesmo depois do Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Porque essas pessoas que iniciaram a Reforma Protestante, com exceção de Martinho Lutero, que morreu de morte natural, os outros foram todos mortos, foram queimados, foram degolados. Os homens que precederam Martinho Lutero foi o grande nome da reforma, mas antes dele houveram outros que lutaram. Por exemplo, temos aqui John Tauler, temos John Wycliffe, temos John Huss e William Tyndale. Desses 4 que eu disse, desses 4, 2 são daqui da Inglaterra. Então esses homens foram os pré-reformadores, eles começaram a luta lá atrás, e Lutero então entendeu isso e colocou isso em prática. Então é sobre essas coisas que eu quero falar hoje, ok? Então, primeiro vamos entender quem foi Martinho Lutero, em português, né? Martin Luther, que não é o Martin Luther King, não, viu? Muita gente pergunta, muita gente acha que são os mesmos, não. Só tem o mesmo nome, Martin Luther. Tá aí, mas não tem nada a ver com ele. Martinho Lutero era um monge agostiniano alemão, monge católico alemão, ok? Muito devoto e estudioso, inclusive, ok? Num determinado período de sua vida, ele se viu impactado pelo poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo. E ele então começou a estudar as Escrituras mais profundamente. Vocês vão de concordar comigo que quem tem mais de 30 anos aqui vai entender o que eu estou falando, se já participou da Igreja Católica, por exemplo. Pelo menos 30 anos atrás, quando a gente participava de uma missa na Igreja Católica, nós não tínhamos acesso à Bíblia. Não é isso? Nós não tínhamos acesso à Bíblia. Era um folheto pronto já, que vinha lá com a liturgia do culto, e nós então, e isso é de muito, mas muito tempo atrás. Por quê? Porque a Bíblia foi tirada do povo. A tradição católica tirou a Bíblia do povo, ou seja, o que os líderes da igreja romana falavam, era lei para o povo. Então, o que aconteceu? Então o Papa, como é que é o nome do homem? Alguém sabe? Não? Leão X era o Papa da época, ok? Então ele resolveu que ele
iria construir o que hoje nós conhecemos como a Basílica de São Pedro, lá em Roma. Quem já foi no Vaticano? É lindo aquilo, não é? Pois é, mas nem te conto como é que aquilo foi construído. É lindo de se ver, mas é triste, a história é triste. Bom, então vamos lá. Então o que aconteceu? Esse homem, então, esse Papa, resolveu que ele iria construir a Basílica, e para isso precisaria de muito dinheiro. Então, o que nós resolvemos então fazer? Então nós vamos vender as famosas indulgências. O que é indulgência? Indulgência é um documento carimbado e assinado pelo Papa, onde os devotos, dependendo do tanto de dinheiro que eles dessem, eles compravam ou não a sua salvação. Compravam perdão de pecados. Isso e ainda mais além. Já houve inclusive pessoas que sugeriram que se, por exemplo, você tem um tio ou uma tia, ou seu avô morreu sem se arrepender dos pecados, você poderia comprar inclusive a salvação desse que já morreu. Isso, claro, depende do tanto que você dá. Tinha preço, tinha valores. Martim Lutero, estudando a Bíblia, principalmente o livro de Romanos, estudando a Bíblia, então, começou a indagar essas coisas. Espera aí. Salvação é só pela graça e pela fé. Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que comprar nada para eu adquirir. E outra coisa, a salvação não é por meio da igreja, é por meio de Cristo somente. E outra coisa, eu não tenho que dar glória a santo, ou ao papa, ou o que quer que seja, o pastor, ou o padre. Não, eu tenho que dar glória somente a Deus. E ele então pregou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as famosas 95 teses da Reforma Protestante. Essas 95 teses é que nós vamos falar agora, um por uma. Não, estou brincando. Não fala não. Ok, então essas 95 teses, na verdade, não sei se foi simbólico ou se isso mesmo aconteceu, ele chegou lá com o martelo e pregou na porta da igreja no dia 31 de outubro de 1517. E, gente, essa data foi estratégica. Ele não foi lá de alegre. Martim Lutero não falou assim, hoje eu vou resolver escrever os 95 e vou lá. Não, essa data foi estratégica. Por quê? Porque naquele tempo, vocês, onde se lembrar, quem tem aqui, quem é do Brasil aqui vai saber disso, que dia 1º de novembro é comemorado o dia de Todos os Santos. Não, dia 2 é finados. Dia 2 é o dia dos mortos e dia 1º é o dia dos santos, não é isso? De todos os santos. Então, nesse dia de todos os santos, todos os fiéis da igreja romana iam à igreja. E na porta da igreja, geralmente, eram colocados os avisos. O que vai estar acontecendo? Então, adivinha onde é que ele colocou as 95 teses? Estrategicamente. Ok? E ele então colocou essas teses, chamou então os teólogos da época, os estudiosos da época e os fiéis para uma discussão, para um debate. Por quê? Porque ele estava inconformado com o que estava acontecendo dentro da igreja. E estava errado. Não existe venda de indulgências para salvação. Não existe adorar outros deuses a não ser o nosso Deus. Não existe adoração a não ser a Jesus, e é por meio da fé, e é pela graça somente. Eu não tenho que fazer nada para merecer isso. Eu não tenho como comprar a minha salvação. Eu não tenho o que fazer, não tenho nada que eu possa fazer para que eu possa merecer. Entendeu? Era isso que ele estava dizendo. Você não pode fazer nada, nada. Isso está errado, esse ensinamento está completamente errado. E aí foi que surgiram as 95 teses. Amém? Ok, então agora eu vou pular a história, tá? Se você quiser saber mais, você pode pesquisar, que tem muito material bom na internet. Ou tem um filme de Martim Lutero no YouTube. Fácil de assistir, muito bom, ok? Então, aí, talvez aí uns 100 e poucos anos depois, então surgiram alguns outros homens que estavam firmes na reforma, mas tinham os anti-reformadores, os anti-reforma protestante. Então, para resumir essas 95 teses, surgiram então as famosas 5 solas. E é sobre elas que eu quero falar essa noite. Então, eu só resumi um pouquinho a história,
ok? Para vocês entenderem de onde vem. E aí, então, nós queremos falar sobre as 5 solas, que são, claro, sola, solos, são palavras originárias do latim. Isso. Então, começando com sola scriptura, somente as escrituras. Foi uma das primeiras coisas que ele disse. Ok? Então, por que somente as escrituras? Por quê? Porque a igreja romana ensinava e ditava que fé e prática dos seus membros, ou seja, a vida dos devotos, não era regida pela palavra de Deus, mas sim pelos costumes da igreja. Você tem que seguir, você tem que viver os ensinamentos da igreja. Nós é que ditamos as regras, você tem que fazer o que nós falamos. E não é muito diferente hoje não, viu? Nós temos que fazer uma reforma da reforma, eu acho. Porque temos muitas igrejas por aí que o pastor, inclusive, tem que falar para você, olha, essa roupa aí não está legal não, a roupa preta ficava melhor em você, viu? Estou brincando, tá bonito. Mas é isso. Gente, as pessoas têm que ir para o pastor até perguntar se pode trocar de emprego ou não pode. Não é se eu devo, é se eu posso. Vamos orar comigo? Não, você não pode. Até porque você vai ganhar menos, o seu dízimo vai ser um problema para a igreja. Nós precisamos fazer, hoje é necessário uma reforma da reforma. Porque, infelizmente, isso foi para parâmetros assim que não dá para aceitar mais. E graças a Deus, principalmente no Brasil, esse movimento da reforma está cada vez mais crescendo. Graças a Deus por isso. Ok? Então, Martinho Lutero começou a debater isso, dizendo que não, somente as escrituras são regra de prática e fé para o crente. Somente as escrituras, ok? Olha o que diz lá 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Somente pelas escrituras. Toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É útil para repreensão. É útil para exortação, correção. É por aqui que você deve se guiar. Tanto que eu já tenho pregado isso nas minhas pregações sobre Tiago, sobre o livro de Tiago, que o livro de Tiago, e assim como toda a escritura, é um quê? Para o crente, para a vida do crente. É um manual de instruções. Então, o manual está aqui, e não é nada além daqui. Eu posso até te aconselhar, eu posso até conversar com você, mas se o que eu te falar, e o que eu te dizer, o que eu te aconselhar, estiver fora do que está aqui, você pode sim me indagar. Qualquer um, inclusive, se te aconselhar o contrário do que está aqui, você pode sim indagar. Você pode não, você deve. Você deve. Então é isso, exatamente isso que Lutero fez, ok? Por quê? Porque os líderes da igreja estavam lá dizendo o quê? O que vale é o que a igreja manda você fazer. Lutero diz, não. Minha regra de prática como crente é escritura. A escritura, ok? Nós não devemos ser guiados por cultura. Nós não podemos ser guiados por cultura. Nós não podemos ser guiados por experiência, gente. É muito bom ter experiência com Deus, mas essa experiência com Deus não é o evangelho. O que converte é a pregação da Escritura, é a pregação da palavra do Senhor. A minha experiência com Deus não pode ser o evangelho, não é o evangelho. O que vai te convencer do pecado, o que vai te convencer que você precisa de Cristo, é a pregação da palavra de Deus. Não é a minha experiência, porque a minha experiência pode não valer nada para você. E a sua também pode não valer nada para mim. A minha experiência eu posso usá-la como um testemunho, eu posso usá-la talvez como uma ilustração. Eu posso fazer isso. Mas a minha experiência não pode tomar o lugar da pregação da palavra. E é exatamente isso que Lutero está dizendo. Cultura, experiência, achismo, eu acho que a Bíblia diz isso. O inferno vai estar cheio de achismo. Eu acho que a Bíblia diz isso. Segundo o meu pensamento, a Bíblia diz... Não. É por isso que nós aqui temos adotado e gostamos da pregação expositiva. Porque a pregação expositiva, ela
esmiuça o que quer dizer o verso, ela explica o que o verso está dizendo e ela aplica para a nossa vida hoje. É por isso que hoje as igrejas, graças a Deus, têm adotado essa postura. Não estou dizendo que as outras são erradas, os outros estilos de pregação são errados, mas quando você começa a contar muita história, você começa a usar o texto fora do contexto para usar como pretexto. Porque tem muita gente por aí que pega, primeiro formula a história na cabeça, e aí eu falo o que eu quero falar para o meu povo, e aí depois que eu faço tudo isso, eu concluo, aí eu vou na Bíblia e procuro um texto que se encaixa com o que eu quero dizer. Isso não existe. Isso está errado. Aí ainda vai no Google, porque não tem nem habilidade para procurar na Bíblia. Onde é que vou no Google para procurar, deixa eu ver assim, adultério, por exemplo. Tá, vou procurar aqui, o que diz sobre adultério? Vai para o inferno, vai morrer. Aí eu faço toda a minha pregação acerca disso, porque eu sei que tem 2 ou 3 na igreja com problema disso, e tem mais uns 4 ou 5 que está perigando. Então eu faço o meu sermão acerca disso, e aí eu vou lá e falo, e agora? Eu preciso de um versículo bíblico para encaixar. Aí eu estou usando o texto fora do contexto para usar como pretexto. Entenderam? Então, sobre isso, Lutero também brigou, no bom sentido. Quer dizer, no mau sentido também, porque foi até jurado de morte, né? Então ele brigou literalmente. Coitado, teve que ser raptado pelos próprios amigos, porque senão ele ia morrer. Os amigos vieram, raptaram e levaram embora, porque senão ia morrer. Então, não pode ser, não pode ser pela cultura, não pode ser por experiência, não pode ser pelo achismo ou qualquer outra coisa parecida. Devemos ser guiados somente pela Bíblia. Amém? Vamos lá. Segundo sola gratia, somente a graça. Gratia. Isso, a graça é melhor, fica mais fácil, né? Somente a graça. Então, somente as Escrituras, somente a graça. Efésios 2, 8 e 9. Abram comigo aí, por favor. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pelo meio de quê? Pelo meio da? Pela graça mediante a fé. E isso vem de mim? Vem de quem? Está vendo quando eu digo para vocês que é impossível, e eu repito, afirmo, assino embaixo e carimbo, é impossível eu, na minha natureza humana pecaminosa, escolher a Deus. Tem que ser pela graça dele, por meio da fé. A graça dele me alcança primeiro, aí eu creio nisso, e aí sim eu tomo o meu passo. Não é o contrário, gente. Não tem como eu escolher o Senhor. Foi Ele quem me escolheu. Não tem como eu escolher. É Ele quem me escolheu. Eu o amo porque Ele me amou primeiro, não é isso? Não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então nós precisamos ser cientes disso. Somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, ou seja, não é por mim, não sou eu que faço, mas é Ele, para que ninguém se glorie. Ok? Como eu já disse antes, as indulgências vendidas pela igreja e as confissões aos padres, as confissões ao Papa, sei lá, são para perdão de pecados. Ou seja, se eu confessar o meu pecado para alguém, eu sou perdoado. Mas é isso que a Bíblia ensina? O que a Bíblia ensina? Você tem que confessar seus pecados para quem? Entenderam? Confesse os seus pecados a Deus. Reconheça que você é pecador perante Deus. Para que haja perdão dos pecados através de quem? De Jesus. Não é através de padre, não é através de pastor, não é através de líder, não é através da irmã sapatinho de fogo, não é através do irmão serelepe. Não é. É Jesus somente. Só Ele é o mediador. Só Ele pode me intermediar com o Pai.
Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Então, mais uma coisa que Lutero estava lutando, ok? Somente pela graça é que nós somos salvos. Se não for somente pela graça de Deus demonstrada na morte do nosso Senhor Jesus, não há salvação. Não existe, não pode haver salvação. Se nós levarmos a Bíblia como regra de fé para as nossas vidas. Se você crê em qualquer outra coisa, tudo bem. Você pode crer que até essa caixinha da Cliff Oak Church aqui pode salvar. Pode ser uma intermediadora. Você pode ajoelhar aqui, orar pela caixinha, e a caixinha vai continuar sendo caixinha. Não vai mudar. E sabe o que ela pode fazer por você? Nada. Nada. Ela não pode fazer nada. Porque ela continua sendo caixinha. Ela é um objeto. Ela é um pedaço de papelão. Como essa outra caixinha é um pedaço de madeira. Ela não pode fazer nada por você. O único que pode intermediar, o único que pode fazer alguma coisa por você é o próprio Senhor Jesus. Isso é por graça, pela graça, por meio da fé que nós temos nele. É assim que funciona. Amém? Então isso nos rebate também aquela crença, por exemplo, de que podemos fazer algo para merecer a salvação. Você já ouviu por aí? Faça o bem, não importa a quem. Olha que jargão bonito, né? Faça o bem, não importa quem. É um jargão até bonito, mas não vale nada. Ajude o necessitado. Dê abrigo, dê alimento, dê roupas. Tanta criança com fome na África, manda dinheiro para lá. Através disso você pode herdar a sua salvação, porque você é merecedor, afinal de contas você tem feito bem. Errado. Errado. Nós não fazemos isso. Estou falando do salvo agora, estou falando do crente. Nós não fazemos isso para merecer salvação. Nós fazemos isso porque somos salvos. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus, porque nós entendemos o que Ele fez na cruz, porque nós entendemos a nossa missão aqui na terra. Sim, nós temos que ajudar, sim, nós temos que orar, sim, nós temos que alimentar, sim, nós temos que vestir, sim, nós temos que dar abrigo, sim. Mas isso é porque nós somos salvos, e nós não fazemos isso para merecer salvação. É o contrário. É o contrário. Querido, sabe por quê? Porque se você achar que você faz isso para merecer salvação, a glória não vai ser de Deus, vai ser sua. Eu bato no peito e falo, eu fiz, agora eu mereço alguma coisa. Não é isso? Experimenta ir no banco amanhã, aí você está na porta esperando. Aí alguém está vindo antes de você, ou está vindo alguém de frente, aí você abre a porta para a pessoa. After you. A pessoa passa, nem olha para sua cara. Você vai achar o quê? Ou então você fala, de nada essa educação. Fala ou não? De nada essa educação. Nossa! Sabe por quê? Porque você está fazendo com a intenção de receber algo em troca. Não é isso? Pelo menos um obrigado, pelo menos um. Né? A gente faz mesmo. Nós somos humanos, é assim mesmo que faz. Você pega um copo, traz um copo de água para o pastor. O pastor nem viu que foi você que trouxe. Aí você passa batido. No final do culto você vai falar, levei copo de água para o pastor, nem obrigado, não falou. Próxima vez leva água quente. É ou não? A irmãzinha do café está servindo o café lá no fundo. Ô, irmãzinha, dá um café, por favor. A irmãzinha está conversando com o outro. Ou então dá um café para o outro que estava ali, isso aqui. Aí passa e o seu café nada. Achei que você estava aqui para servir. A irmãzinha está servindo, mas não, mas tem que servir a mim primeiro. Tem que me servir. Tá vendo? Se eu fizer assim, a glória é minha. Ou a glória do outro que fez para mim. Ou whatever, o que você quiser achar. E não é assim que acontece. Ok? Então é por isso que é somente pela graça. E aí, nós precisamos adiantar aqui. Aí temos também, se eu ficar falando, vai até amanhã. Sola fide. Somente a fé. Eita, essa é boa. A fé é boa, hein? Romanos, até engrossei. Romanos 5, de 1 a 3. Vamos ler juntos o que diz Romanos 5, de 1 a 3.
Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos ou tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos, ou gloriemo-nos também no versículo... Não, no versículo? Não, gente, espera aí, está errado isso aqui, espera aí. Da glória de Deus, é isso, veio até um versículo aqui, ó. Versículo, tem versículo aqui não. 5, de 1 a 3. Vamos lá. Romanos 5, de 1 a 3. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Amém? Romanos 1, verso 17. Romanos 1, verso 17. Esse você tem que saber de cor, pelo menos a parte final dele. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, não por obras. Como está escrito, o justo viverá pela fé, não por obras. É pela fé, e é pela fé somente. E aí a fé deve ser acompanhada de obras. Então nós fazemos obras por causa da nossa fé. Não é a obra que produz fé, mas é a fé que produz obra. Amém? Então, em paralelo ao que foi dito em cima, o que eu disse acima sobre a graça, também nós falamos aqui a respeito da fé. Não é através de compra de indulgência, não é através do seu dinheiro, não é através das suas promessas, do seu sacrifício, da sua penitência, você andar de joelho 45 quilômetros, você subir 350 mil degraus de escada, não é por isso. Isso não vai mudar nada a vontade de Deus para a sua vida. Isso não muda nada. Se fosse assim, que diríamos então dessas pessoas que peregrinam por aí? Por que elas não são ouvidas? Por que Deus não ouve as orações? Por que Deus não responde às penitências? Porque no final das contas é a vontade dele e pronto, gente. Ah, então quer dizer que eu devo parar de orar? Não. O nosso papel é orar. Ah, então tem que parar de pregar também? Não, porque o nosso papel é pregar. Ah, então tem que parar de acreditar também, porque só se Deus quiser mesmo. Não, você tem que ter fé sim. Tem que ter fé sim. Amém? Então é isso. Não é através de indulgências, não é de penitência, de promessa, sacrifício que trarão salvação, mas sim somente pela fé. E fé em quem? Em Cristo. É só Ele, é somente Ele. Ok? A doutrina da justificação, que é ensinada nos capítulos 3 a 5 de Romanos, precisa ser melhor entendida. As pessoas, olha o que dizem as pessoas, que por causa de Cristo, agora eu sou justo. Tá certo isso? Você acha que por causa de Cristo eu sou justo? Vamos, levanta a mão quem acha que por causa de Cristo eu sou justo. Quem mandou você responder? Por causa de Cristo eu sou justo? Quem acha que não? Por causa de Cristo eu sou justo? Olha a pergunta. Por causa de Cristo, eu sou justificado. Eu não sou justo. Porque se eu for justo, então eu não peco mais. Só Ele é justo. Só o Senhor é perfeito. Olha a pergunta. A pergunta foi trick mesmo, Duda. Foi mesmo para confundir. Então, o justo viverá pela fé, exatamente. Mas essa justiça aqui é outro tipo de... Esse justo é o que tem fé no Senhor Jesus Cristo. É o que foi justo, justificado por Ele. Então, eu só sou justificado por causa do justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou chamado justificado por causa da morte dEle na cruz do Calvário. Aí sim eu posso ser justificado. Só que por que Ele é justo? Porque Ele é o Cordeiro imaculado de Deus, o sem mácula, o sem pecado, o sem nada. Quer dizer,
nesse sentido de pecado. Né? Então, por causa dele, eu sou considerado justo perante de Deus. Porque senão eu mereço o quê? A morte, a ira de Deus. A ira de Deus. Então, por causa de Cristo, eu sou considerado justo. Ok? Por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Não é pela minha justiça. Eu não sou considerado justo porque eu creio em Jesus nesse sentido de justificação. Estou falando agora de justificação. Estou falando de justiça. Estou falando de justificação. Eu sou considerado justificado perante Deus por causa da morte de Jesus Cristo. Amém? Ok. Então, somente Cristo, ele diz acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o nosso único mediador. E agora eu entro no solos Christus. Somente Cristo. Ele somente, e esse somente não é de, só isso. Não. Ele somente é o unicamente, ele define a suficiência e exclusividade de Cristo no processo da salvação do homem. Esse somente define a exclusividade. Está dizendo assim, Cristo somente, Cristo exclusivamente é aquele que nos leva à salvação. Somente Ele. Deus nos prometeu salvação através da aliança da redenção em seu Filho Jesus Cristo. Amém? Lá no Antigo Testamento, gente, nós precisamos entender isso. Lá no Antigo Testamento, a remissão de pecados era se dada como? Sacrifício. De um cordeiro. Gente, o que vocês acham que Deus estava fazendo ali? O que vocês acham que Deus estava fazendo ali? Ele estava antecipando. Ele estava treinando o seu povo para o sacrifício derradeiro que viria. Amém? No Antigo Testamento nós temos esse sacrifício. O povo ia para o sacerdote, que era o mediador entre os homens e Deus. Somente o sacerdote poderia trazer os sacrifícios. Amém? Somente ele, somente o sacerdote. Se outra pessoa trouxesse sacrifício, o que acontecia? O que acontecia? Os sacerdotes entravam para dentro da tenda de sacrifícios com a corda amarrada no pé. Sabe por quê? Porque se ele tivesse em pecado, ele morria ali mesmo. Se ele demorasse para sair, os caras puxavam lá do lado de fora. Morria ali mesmo. Quem quer amarrar uma corda no pé aí? Quer amarrar uma corda? Quem tem coragem de amarrar uma corda no pé? Jesus teve. Jesus teve. Tanto que a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote. O maior deles. O maior deles. O Senhor Jesus. Gente, se a gente for começar a falar os nomes de Jesus aqui, nós vamos ficar até amanhã. Nós vamos começar a colocar as qualidades de Jesus aqui, nós vamos ficar até amanhã. Ok? Então é somente por Ele. Por Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu vou continuar batendo nesse versículo. João 14,6. Leia aí, por favor. João 14,6 diz o quê? E se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Por quê? Porque vocês me veem. Se você me vê, Cristo dizendo, se você me vê, você vê. Se você me conhece, você conhece. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, mais uma vez, não existe santos, não existe sacrifício ou nada que pode nos mediar com Deus. É somente Cristo. Só Ele tem esse poder. Porque Deus é santo, gente, e nós somos pecadores. Então, nós precisamos de alguém verdadeiramente santo para nos redimir com eles. Esse alguém com Ele, e esse alguém é o nosso Senhor Jesus.
O Senhor é puro e nós somos impuros. Então nós precisamos de algo puro, de alguém puro, realmente puro em todos os sentidos, para ser nosso mediador. E esse alguém é Jesus Cristo. Nós somos pecadores, Ele é sem pecado. Nós somos infiéis, Ele é fiel. Nós somos falhos, Ele não falha. Nos falta amor, Ele é amor. Nos falta compaixão, Ele é compaixão. Nos falta poder, Ele é poderoso. Nós somos escravos. Entenderam? Escravos. Se você não está em Cristo, você é escravo. Então você precisa de Cristo para você ser liberto. Quando eu disse nós, eu falo agora a humanidade, não estou dizendo nós aqui, tá? Escravos de quem? Do pecado. Escravos do maligno. Ele nos liberta das garras de Satanás. Como? Pelo poder do seu sangue derramado na cruz do Calvário. É somente por Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Romanos 3, de 10 a 12 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não é ninguém que faça o bem. Não há um sequer, a não ser em Cristo Jesus. Não há um justo, um sequer. Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É somente Cristo, somente por Ele, para Ele e para a glória dEle. E nós já entramos então no só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. A igreja romana ensinava que haveria de existir uma devoção aos homens e aos santos, que de certa forma poderiam intervir pelos fiéis diante de Deus. E isso chegava e ainda hoje chega a ser uma adoração. E a Bíblia nos ensina que nós devemos adorar somente o nosso Deus. Porque quando nós adoramos qualquer outra coisa, e aí eu vou mais longe, essa outro santo, essa outro Deus que você levantou na sua vida, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser seu trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser seu carro, pode ser sua casa, pode ser o que você quiser. Se você ama mais a isso, se você adora isso, antes de Deus, isso se tornou um Deus na sua vida. E não estou dizendo só de santos, então não venha também os evangélicos, esses católicos. Não, não, não. Porque tem muito católico, inclusive hoje, tem muita gente na igreja católica entendendo isso. E eles estão deixando essa prática. Em contrapartida, os crentes estão usando até sal grosso para pôr no canto da casa. Misericórdia, gente. Misericórdia. Tem que ir lá em Israel trazer um pouquinho da lama do Rio Jordão. Tem que ir lá trazer o azeite de oliva lá do Monte das Oliveiras para ungir. Isso é o quê? É simpatia evangélica? É? Isso é simpatia evangélica. Gente, ou nós entendemos isso de uma vez por todas, ou então nós estamos perecendo. Amém, eu também quero ir lá em Jerusalém, também quero conhecer a Terra Santa. Vai ser meu sonho. Quero andar por onde Jesus andou, quero ir lá conhecer os lugares, você não quer? Todo crente tem que querer isso, todo mundo. Mas eu tenho que ser batizado só se for lá no Rio Jordão, porque senão não vale o batismo. Gente. Se você estiver lá e acontecer disso de der certo, amém, glória a Deus. Mas tem que ser lá. Aí você vende até sua casa, depois vai morar numa barraquinha, para ir lá batizar no Rio Jordão. O que Deus tem a ver com isso? Isso é ignorância pura, sua e de quem te ensinou isso. Entende? Querer ir lá, querer conhecer é uma coisa. Agora, só vale se for lá? Tem que tomar banho com sabonete da lama do rio. Gente.
Como diz os ingleses, give me a break. Pelo amor de Deus. Isso não passa de simpatia evangélica. Isso não passa de simpatia evangélica. Ok? Então vamos lá. Glória somente a quem? Eu tenho que ir lá em Israel para dar glórias a Deus. Tenho? Eu tenho que ir lá em Israel para ser batizado. Para fazer minha declaração pública de fé. Eu tenho que ir lá em Israel comprar um sabonete para tomar banho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A Bíblia nos ensina que somente Deus é bom. Só Ele é bom. Marcos 10, 18. Por que você me chama bom, diz Jesus. Olha, Jesus falando isso. Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Por quê? Porque aquele homem que estava perguntando, estava olhando Jesus não como Deus, estava olhando Jesus como homem, como um profeta, como aquele, uau! Ele diz, por que você me chama bom? Porque chamaram ele bom mestre. Eram os mestres da lei. Bom mestre. Ele, por que você me chama bom? Só existe um bom, e esse bom é quem? Somente Deus é santo. Apocalipse 15, 4. Quem não temerá ao Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Tem até uma música a respeito disso. Só Ele é santo. Somente Deus é legislador, somente Ele, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem somos nós? Somente Deus é imortal, eu e você somos pobres mortais, somente Deus é imortal. Tiago 4,12, desculpa, 1 Timóteo 6,16. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Somente a Ele. Somente Deus está sobre todos. Efésios 4,6. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, não é no Rio Jordão. Há um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um só Deus. Um só Deus. Somente Deus merece a nossa adoração. Lucas 4,8. Que veio lá de Deuteronômio, ele citou Deuteronômio 6,13. Está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Somente Ele. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Não é a minha glória, não é a sua glória, é somente dele. Se Ele te abençoa, glórias a Ele. Se Ele não te abençoa, glórias a Ele também. Se Ele faz o que você quer, glórias a Ele. Se Ele não faz, glórias a Ele. Precisamos aprender isso, senão seremos crentes frustrados o resto da vida. Porque Deus não respondeu todas as minhas orações até hoje, respondeu as suas? Respondeu as suas? Se você respondeu, pode levantar aí que nós vamos grudar no céu para orar junto. É assim, gente, porque no final das contas não é a minha vontade, é a vontade dele. E se não for assim, aí nós voltamos lá no começo, a glória será minha. Porque se Deus, já pensou se Deus fizesse, já pensou o quão espiritual eu seria se Deus tivesse feito todas as minhas vontades? Eu seria muito espiritual. Você ia querer colar em mim. Pastor falou, está falado. Na verdade, pastor falou, está falido. Nesse sentido. Entende? Por quê? Porque as pessoas às vezes se mostram tão espirituais, uma vida devota, uma vida tão espiritual, e de oração, e de vai no monte, e de não sei o quê, não sei o quê. O que acontece? As pessoas fazem o quê? Vão colar nesse aqui, ó. Esse aqui está assim com Deus. Então vai que sobra uma bênção para nós. O pensamento é esse. O pensamento é esse. Quando na verdade não. Nós todos temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, não é isso? Então por que eu preciso de alguém? Por que eu preciso de alguém para estar me carregando nas costas?
Por que eu preciso pedir para alguém orar? Ora por mim. Não, a oração intercessória é importante. Mas eu não preciso necessariamente dessa pessoa orar por mim. Ela pode orar também, mas ninguém é melhor para orar pelo meu problema do que eu mesmo. Ninguém é melhor para orar pela minha esposa do que eu mesmo. Ninguém é melhor para orar pelo marido dela do que ela mesma. Estão entendendo a minha lógica? Eu não preciso de intermediários. Eu vou direto ao Pai. E nesse sentido é assim também. É por isso que a glória tem que ser só dele. Porque se a gente pensa assim, a glória vai para o outro. A glória vai para alguém e não vai para Deus. Quantas vezes você já ouviu? Eu preguei, eu fiz o apelo e através de mim pessoas se converteram. Glórias a mim, eu sou bom mesmo. Só faltou falar isso para completar a frase. Precisamos tomar cuidado com isso. A glória nunca é minha. Se Deus me usou para converter alguém, para que alguém se achegasse a Ele, glórias a Ele. Se alguém te usou para orar por alguém e aquela oração foi respondida, glórias a Ele. A glória não pode ser nossa, a glória tem que ser só dele, somente a Ele, somente para Ele, porque só Ele é merecedor, porque só Ele é santo, porque só Ele é puro, só Ele é todo-poderoso. O nome dEle está acima de todos os nomes. Amém? A nossa lista de membros de Cliff Oak Church tem 84 nomes. E o nome dEle está acima de todos esses. Talvez você veio de uma igreja no Brasil, conheço igreja no Brasil de 3.000 membros, pois o nome dele está acima de todos os nomes. Você pode enumerar o nome que você quiser, o nome dele está acima de todos. Em suma, irmãos, devemos sempre e somente dar glórias ao nosso Deus, porque Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós. Foi Ele que fez. Não foi nós que fizemos. Ele demonstrou a sua graça para que possamos ser salvos através da fé em Cristo Jesus, que nos é ensinada através da pregação da palavra, através da leitura, do estudo da palavra. Olha os 5 solas, tudo de novo. Então, somente a palavra de Deus é o padrão a ser seguido. Somente por Cristo somos salvos. E essa salvação é de graça, não por obras. E por causa da graça, nós cremos pela fé e somos justificados pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Tudo o que fizemos, ou o que fizermos, tudo o que façamos, qualquer coisa, quer trabalhar, quer comer, quer beber, quer ajudar, quer vir aqui à igreja, quer louvar, quer lutar jiu-jitsu. Falar nisso, os meninos foram campeão de novo essa semana, hein? Glória a Deus. Mas também isso, que tudo seja feito para a glória de Deus. Amém? Já virou até clichêzinho, talvez, mas isso talvez não deixe ninguém falar isso para você, não. Porque toda vez que ele ganha um campeonato, a primeira coisa que ele faz é vai lá no Facebook. Primeiramente, quero agradecer. É isso aí. Well done. É isso aí. Não pode deixar virar clichêzinho, não. Tem que colocar Deus, senão já vem os irmãos fazer comentário embaixo. Isso não pode virar clichê, isso tem que ser de verdade, de coração. Porque é Ele quem tem te dado esse vigor físico, a inteligência, para que você continue. E Ele tem honrado seu pai para trabalhar, ter o braço forte para trabalhar, ganhar bastante dinheiro com a tia Fernanda, para poder pagar o seu jiu-jitsu e pagar as viagens. Não, a tia Fernanda é minha. Cadê a tia Fernanda? Está aí não? Está não. Não é isso? É isso, glória a Deus. Glória a papai e mamãe, nesse sentido. Obrigado, papai e mamãe. Está faltando esse obrigado aí. Peguei essa orelha agora. Não é só os companheiros de treino, não. Amém? Ele ganhou o campeonato de jiu-jitsu ontem, lutou com um velho, quer dizer, com um velho não, com um senhor de idade, da minha idade, by the way, 80 quilos o homem tinha? 85 quilos, olha o tamanho do franguinho, gente. Ganhou do homem. Pois está todo esfolado. No mínimo foi a barba dele que passou no C, né?
Amém, queridos? Tudo que façamos, seja comer, seja beber, seja dirigir seu carro, seja trabalhar no banco, seja fazer o cleaner da casa, seja nos patrões, seja cuidar do filho dos outros, façamos para a glória de Deus. Que a glória de Deus seja revelada nas nossas vidas, para que outras pessoas venham conhecer esse Deus que nós servimos. Amém? Quero pedir para o Duda, por favor, fazer um instrumental.